Olá, meus irmãos queridos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadinhas. Que bom que vocês estão aqui acompanhando este tempo, essa jornada de leitura do livro Uma Vida com Propósitos. 37º dia. Que maravilha, né? Estamos na reta final. Que Deus possa lhe abençoar. Papai querido, em nome de Jesus, escreve nas tábuas do nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós guarde. Especialmente esse capítulo que nós vamos entrar agora, vamos ler hoje, em que partilhamos a mensagem de Deus através das nossas vidas. O primeiro versículo a ler é: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de vida nele. 1 João, capítulo 5, versículo 10, parte A. Segundo versículo, 1 Tessalonicenses 1:8. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem precisa acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. O autor começa esse lindo capítulo partilhando sua mensagem de vida com a seguinte frase: Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Repito, Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiro de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Irmãos, o diabo sempre quer nos manter em silêncio, mas ele perdeu conosco. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 10, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Se você crê no Filho de Deus, você tem em você o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. A primeira parte é o seu testemunho, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. A segunda parte são suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. A terceira parte são suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E a quarta e última parte, as boas novas, a mensagem de salvação. Vamos agora parte por parte. Primeira parte, sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredicto. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Em Atos 1:8, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, e não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão nesta terra, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre na Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua própria vida, até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção
e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, a citar teologias, mas tem uma curiosidade natural sobre a experiência que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração daqueles que não são da família do reino. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não creem, que não aceitam a autoridade da Bíblia, escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras, como está lá em Atos 22, 26. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Façam isso com educação e respeito. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. Vou repetir. A melhor forma de estar pronto, todos nós temos um testemunho, né, irmãos? A melhor forma de estar pronto é sentar, pegar um caderno e escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. E divida-os em 4 pontos, diz aqui o autor. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como eu percebi que precisava de Jesus? Aonde me senti atraído? Como comprometi minha vida com Jesus? Esse é o 3º ponto. E o 4º ponto, a diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de problemas. Faça uma lista de circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes, evidentemente, pedem testemunhos diferentes. Segunda parte, sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. Repito, sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou assim no Salmo 119, 33. Ó eterno Deus, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz lá no Salmo 106, 43. Em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim, não é mesmo? Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Repito, embora seja muito sábio aprender com nossas experiências, é muito mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente aqui na Terra para aprendermos tudo na vida que temos aqui por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz em Provérbios 25, 12, quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida.
Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Me perdoe, mas eu preciso repetir isso. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. Já que você está escrevendo, pega um caderno e copie isso. O que Deus me ensinou com o fracasso? Segundo ponto, o que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? Terceiro, o que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? Quarto, o que Deus me ensinou durante a expectativa? Quinto, o que Deus me ensinou com a doença? Sexto, o que Deus me ensinou com a decepção? E sétimo e último aspecto, o que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam, conforme está lá em Filipenses 4, 11 e 13. A terceira parte do nosso testemunho, a sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar essa situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam o interesse. Jesus disse em Mateus 12, 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi que declarou, o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. Está lá em Salmo 69, 9, né? E Jeremias, que disse, a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou outra dificuldade. Às vezes, ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, por exemplo, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e assim por diante, e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Nós temos na igreja, irmãos, me permitam um espaço aqui, muitos apaixonados por ajudar os pobres a se alimentarem. Temos um grande grupo de pessoas que vêm cozinhar de segunda a sexta-feira na igreja. E temos líderes que vêm ajudar nisso e pessoas que servem lá fora, na porta da igreja. Chegamos a 50 mil refeições agora em 5 anos. E isso é muito lindo, porque as pessoas se apaixonaram por isso. Ou seja, você pode fortalecer famílias, você pode financiar esse tipo de projeto de fomes solidária, você pode financiar traduções da Bíblia, ou treinar líderes, ou pagar inscrições de retiros para que as pessoas se desenvolvam. Enfim, você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo ou situação de diversas pessoas com o Evangelho.
homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens, mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Olha só que lindo, irmãos. Ninguém de nós está fora disso. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz em Gálatas 4,18, é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Deus nos concede, portanto, diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Quarta e última parte do nosso testemunho, e deste capítulo também. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé, como está lá em Romanos 1,17. Deus estava em Cristo conciliando o mundo, como diz em 2 Coríntios 5,19, conciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisso. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Vamos repetir as boas novas? Entenda bem aí. Quando confiamos na graça de Deus, então nós estamos dentro das boas novas. Vou repetir. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar nos céus. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções estudadas e expressas no capítulo 36 anterior. Se você não lembra delas, por favor, volte lá no capítulo 36 e aproveite lembrar-se das 8 convicções expressas naquele capítulo. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos, tal como Deus os ama. Amar os perdidos. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Uau! Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eis o tanto que os amo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. E eu adiciono mais aqui ao autor, sempre que você sentir-se apático, saiba que é Satanás tirando tua motivação. Vá para o teu quarto, ajoelhe-se e comece a orar, buscar Deus, e você vai ver quebrar-se toda essa apatia. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa com eles. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas.
A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-lhe em amor, compartilhando as boas novas. Enquanto existir uma única pessoa em uma comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-la. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo, vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. O jejum por elas. Seu campo missionário está a seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz em Colossenses 4:5, aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer, eu gostaria de lhe agradecer muito. Estou aqui porque você se importou o suficiente comigo para me falar do evangelho. Vou repetir porque isso aqui é lindo, irmãos. Não só a pessoa que você vai falar de Jesus, mas todas aquelas que ela falar de Jesus chegarão até você e dizer, porque você falou para tal pessoa, agora eu estou aqui também. Imagine quantos. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer, eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do evangelho, porque você orou por mim, porque você quebrou o jugo satânico sobre minha vida, porque você gastou sua vida comigo. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo ou mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. As coisas não, viu? Como sempre digo, caixão não tem gaveta. Nesse livro, aprendemos 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui na terra. Ele nos fez para que fôssemos, primeiro, membros da sua família. Segundo, exemplos do seu caráter, ser parecidos com Jesus. Terceiro, exaltadores da sua glória, adoradores em espírito e verdade. Ministros da sua graça e mensageiros do evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente aqui, agora, neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir a nossa missão. E assim o autor termina o capítulo 37, chamado Partilhando Sua Mensagem de Vida. Qual é o tema para a reflexão para amanhã? Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Você que está escutando esse áudio, por favor, repita isso. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. E a pergunta para meditarmos até o 38º dia, que será amanhã. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Existem pessoas nessa terra, meu irmão, minha irmã, que é só você que poderá tocar. Ninguém mais. Só você com seu testemunho, com sua história, com suas atitudes, com suas palavras, com seu amor, com sua oração, com seu jejum, vai tocar. Por isso, pense nisso. Até amanhã, medite nisso. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e que você possa realmente se tornar um missionário, um evangelista
de primeira linha, porque Deus ama aqueles que dão a vida pelos outros. E, aliás, esse é o principal mandamento da Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor Deus, nos ajuda a sermos teus testemunhos fiéis aqui nessa terra. Que nós possamos mesmo crescer, fortalecer-nos e termos coragem de falarmos das tuas coisas, de levarmos as boas novas àqueles que precisam. Que o Senhor nos encoraje, que todas as pessoas desse grupo façam uma meta de ganhar pelo menos uma pessoa esse ano para o Evangelho, para Jesus Cristo, para Ti, Senhor. E então o Senhor derrame glória. O Senhor mostre, Pai, que o Senhor é um Deus que não esquece a Tua gratidão e as Tuas bênçãos para aqueles que trabalham no Teu reino e que lutam pelas Tuas causas. Em nome de Jesus. Amém.